Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. O time de hoje nasceu para jogar cricket, mas quando descobriu a magia do futebol, os planos mudaram. Nome oficial: Esporte Clube Vitória. Fundação 1899. Apelidos: Rubro Negro Baiano, Leão da Barra, Negro. O torcedor é chamado de Rubro Negro e a cidade sede é Salvador, capital do estado da Bahia. A cidade de Salvador, que tem quase 3 milhões de habitantes e é a maior cidade da região nordeste do Brasil. Fundado no dia 13 de maio de 1899, o time nasceu através da iniciativa dos irmãos Arthur e Artêmio Valente, se bem que eles tiveram ajuda e companhia de outros 17 jovens. Esses dois irmãos vieram de uma tradicional família baiana que inicialmente pegaram um gosto mesmo pelo cricket, um esporte muito popular na Inglaterra daquela época. Arthur e Artêmio tinham ido estudar por lá. Quando eles voltaram para o Brasil, o cricket já dominava a preferência dos baianos, porém, o esporte só poderia ser praticado por imigrantes ingleses. Os brasileiros ficavam apenas com o trabalho de repor as bolas em campo, ou seja, eram praticamente gandulas do cricket. Bom, cansados dessa discriminação, os irmãos Arthur e Artêmio, e também com outros jovens, decidiram então criar um time formado apenas por brasileiros. Todos eram moradores do Corredor da Vitória, um bairro de classe média de Salvador. Lá, eles se reuniram para discutir vários assuntos, inclusive qual seria o nome do clube. A ideia era eleger um nome patriótico, como por exemplo, Clube de Cricket Baiano ou Clube de Cricket Brasileiro. Porém, acabaram homenageando o lugar onde todos eles moravam. Definiram Clube de Cricket Vitória como nome oficial. Nessa época, Vitória foi escrito assim mesmo. Tempos depois, removeram a letra C. No cricket, o Vitória até que vinha fazendo um sucesso, porém, no ano de 1901, José Ferreira Júnior, que havia passado alguns anos estudando em terras inglesas, voltou para a Bahia, e com ele, um esporte diferente que rapidinho se tornou febre entre os jovens baianos, o futebol. Logo, ele reuniu alguns amigos que jogavam cricket no campo da Pólvora e promoveu o primeiro Baba de Salvador. Para resumir, o Clube de Cricket Vitória incorporou o futebol à sua estrutura, assim como remo, natação, atletismo, entre outros esportes. José Ferreira passou a jogar na equipe de futebol do clube. Aliás, em 1902, o Clube de Cricket Vitória se transformou em Esporte Clube Vitória, porque o cricket, obviamente, já não era o único esporte praticado. Nesse ano, o clube recebeu o apelido de Leões da Barra, em homenagem aos atletas de remo que saíram do Porto da Barra e foram até o Porto dos Tainheiros, em Itapajipe. Esse fato teve grande repercussão na época e deu origem a esse apelido para os atletas. Mais tarde, os próprios torcedores rubro-negros incorporaram esse apelido. Oficialmente, a primeira partida de futebol do Vitória foi no dia 13 de setembro de 1902. Aliás, uma partida muito disputada, onde o Leão da Barra venceu o São Paulo Bahia Futebol Clube, que era um time formado por integrantes da colônia paulista em Salvador, por 2-0. Esse jogo marcou também a inauguração do Campo dos Mártires, posteriormente chamado de Campo da Pólvora. A jornada de conquistas no futebol começou em 1908, quando a equipe ganhou pela primeira vez o Campeonato Baiano e no ano seguinte repetiu a conquista. Mas o time parou aí nesse bicampeonato. Durante a era do futebol amador, estes foram os dois únicos estaduais vencidos pelo clube. A diretoria do Esporte Clube Vitória, até a década de 50, preferia dar prioridade aos esportes olímpicos. Só que, por outro lado, o seu maior rival, o Esporte Clube Bahia, ia dominando o futebol estadual, onde o Vitória só veio a vencer novos campeonatos baianos em 1953, 55 e 57. Bom, se por um lado o Vitória ficou um tempão sem ganhar títulos estaduais na era amadora,
Na década de 90, o clube conseguiu ganhar muitos títulos do Campeonato Baiano. O Vitória se tornou independente financeiramente falando, deixando de receber doações de torcedores, e a diretoria fez boas contratações para a equipe, além de investir na base. Essas ações deram resultado. Foram 6 conquistas do campeonato estadual contra 4 do Bahia, seu maior rival, diminuindo a vantagem para o rival no campeonato e também nos confrontos diretos do Bavi. No Brasileirão de 93, o clube conseguiu um feito épico. Depois de eliminar times como Flamengo, Santos e Corinthians, o Vitória chegou à final contra o então milionário Palmeiras. A diferença entre os clubes era tão grande que a folha salarial inteira do time baiano correspondia apenas ao salário de Edmundo. O Palmeiras acabou vencendo os 2 jogos da final, levando o título e deixando o vice-campeonato para o rubro-negro. Mas esse fato merece destaque pela campanha do Leão e por ter levado quase 80 mil torcedores na primeira partida da final, disputada no estádio da Fonte Nova. Eu falei que um dos apelidos do time é Leão da Barra e justamente esse animal é também considerado o mascote da equipe. Lá no período onde o clube foi fundado, as casas dos fundadores costumavam ter nas entradas figuras de leões imperiais, fazendo um papel de ornamentação. Além de representar nobreza, o leão também simboliza força e realeza. Pouco tempo depois de o clube ter sido criado, o desejo de adicionar uma ligação nacionalista continuava firme entre os fundadores. Tanto é que as cores inicialmente escolhidas para representar a equipe foram o verde e o amarelo. Mas devido aí à falta de material esportivo com essas cores da bandeira do Brasil, o clube precisou mudar e daí escolheram as cores preto e branco. Por volta de 1902, o Vitória mudou suas cores novamente. Ao invés de preto e branco, passou a ser vermelho e preto, por sugestão de César Godinho Espínola, que atuou no Vitória vindo do Rio de Janeiro, onde era atleta do time de remo do Flamengo. Atualmente, então, o uniforme principal da equipe é composto por essas cores, com camisa no estilo de listras horizontais, com calção preto. O escudo atual do Vitória é bem simples, basicamente contém as iniciais do nome do clube, ECV, com um emblema em formato dividido nas 2 cores principais que representam um time. Lembrando que essas 2 cores foram influenciadas por César Godinho Espínola, como eu disse. Ele trabalhou na diretoria lá do Vitória na época, e como ele tinha essa ligação com o Flamengo, ele acabou sugerindo essas 2 cores que foram prontamente aceitas. Na época, pessoal, esse César tinha muita moral lá no Vitória porque ele ajudou a estruturar os esportes náuticos no clube lá naquele período. O estádio onde o Vitória manda os seus jogos aí atualmente, é o Manuel Barradas, conhecido popularmente como Barradão. Ele tem uma capacidade aí para cerca de 30 mil pessoas. Foi inaugurado em 1986, passou aí por uma leve remodelação em 1991. Já o centro de treinamento da equipe se chama Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, ou também chamado de Toca do Leão. Ele fica do ladinho do estádio Barradão, tem uma boa estrutura inclusive, e ele é bem famoso por revelar grandes jogadores, já que ele também tem ali um espaço para atender crianças carentes e formar aí atletas da equipe de base do clube. Agora os principais títulos do time, começando aqui pelo nível estadual, Campeonato Baiano, onde ele já venceu 29 vezes, a última conquista foi em 2017. Tem também a Taça Estado da Bahia, onde ele conquistou 3 vezes, e o Torneio Início da Bahia, conquistado 11 vezes. Esses 2 últimos torneios aí não existem mais, beleza? Agora a nível regional, o Vitória ganhou a Copa do Nordeste 4 vezes, temporadas aí 1997, 99, 2003 e 2020. Tem também essas 2 grandes campanhas que o time fez aqui, considerando até a data que eu gravei o vídeo, janeiro de 2023. O Campeonato Brasileiro, na temporada 1993, ele chegou na final e foi derrotado pelo Palmeiras. E na Copa do Brasil de 2010, ele conseguiu chegar na final também, mas foi, infelizmente, para os torcedores rubro-negros, foi derrotado pelo Santos. O maior rival do Vitória é, sem dúvidas, o Bahia, eles fazem o clássico Bavi, que é um dos mais populares do Brasil e talvez seja aí o principal da região Nordeste. Posso destacar também aqui como grandes rivais, o Sport Recife e também o Fortaleza
Lembrando que eu já gravei vídeo de todos esses times aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição para vocês, beleza? Agora aqui alguns ídolos do clube, né? Começando aí pelo Juvenal, Viafra, Gabriel Paulista, tem alguns outros bem conhecidos aqui também, como Neto Baiano, Wagner Mancini, Petkovic, aquele mesmo que jogou no Flamengo posteriormente, André Catimba e também aqui ó, o destaque Mário Sérgio, ele aí que é considerado por muitos torcedores do clube como o maior ídolo, né, da equipe. Ele atuou como meio atacante, defendeu Vitória por 4 anos e comandou uma equipe inesquecível em 1972 ao lado de Osni e André Catimba. Confere aí algumas imagens da torcida do time. Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aí alguns links de outros vídeos que eu já gravei aqui de times que se relacionam com a história do Vitória, beleza? Confere lá na descrição. E se você é apaixonado por futebol e deseja aprender sobre a história dos principais times brasileiros, times latino-americanos e também clubes europeus, você precisa conhecer o Treinamento Manual do Futebol, um curso em formato de e-book com as informações mais relevantes sobre o futebol. Além de conhecer a história dos times do Brasil e do mundo, você tem a oportunidade de aprender sobre esquemas táticos, origens do esporte e também sobre cada uma das edições de Copa do Mundo. Clique no link na descrição desse vídeo e conheça mais detalhes sobre o conteúdo. Bom, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí se você gostou do conteúdo e recomendar esse vídeo aí para os seus amigos, beleza? Se você quiser também sugerir outros times, tanto do Brasil como de qualquer região aí do mundo, né? Pode deixar aqui a sua sugestão nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui então, abraço e até mais.